O que acontece quando uma pessoa morre? Existe vida após a morte? Quando a pessoa morre, ela consegue nos ver? Quem morre lembra-se da família? No céu encontraremos os entes queridos? Será que vou reencarnar em outro corpo? Essas são as perguntas mais comuns que as pessoas fazem quando pensam a respeito da morte. E no vídeo de hoje eu estarei abordando esses 6 tópicos com relação à vida após a morte. Então fica comigo até o final do vídeo e se você ainda não é inscrito no meu canal, não deixe de inscrever, ative o sininho para receber minhas notificações. Compartilhe também meus vídeos com seus amigos nas suas redes sociais. Deixe o seu like e seus comentários. O que acontece quando uma pessoa morre? Existem várias teses. Se a pessoa é um ateu, ela vai dizer: morreu, acabou. Morreu, a matéria acabou, cessou. Se a pessoa é católica, ela vai dizer: ela não era tão boa para ir direto para o céu, nem tão má para ir para o inferno. Então ela vai para o purgatório, que é um local de passagem, onde fica a alma cujos pecados precisam ser purgados, purificados, antes que elas cheguem ao paraíso. Quanto tempo pode durar o purgatório de alguém? A fé não nos ensina qual seja a duração precisa das penas do purgatório. Mas os santos e teólogos que escreveram sobre o assunto garantem os sofrimentos para entrar no céu pode se prolongar por muitos anos e até por séculos e séculos. Se a pessoa é espírita, ela vai dizer que quando uma pessoa morre, ela vai desencarnar e reencarnar em outro corpo até chegar à perfeição. O que é reencarnação? Reencarnação é uma corrente filosófica, doutrinária e religiosa, segundo o qual nossa alma, que é eterna, vivencia em pluralidade de vidas terrenas durante a sua existência. O conceito de reencarnação é o espírito poder retornar à vida corpórea neste mundo ou em mundos semelhantes, ou seja, a alma nascer novamente em um corpo carnal. É por isso é usado o nome reencarnação. Se a pessoa é da Igreja Adventíssima do Sétimo Dia, ela vai dizer que a pessoa morreu, fica dormindo, inconsciente, até o dia da ressurreição. A questão é, o que a Bíblia diz? Existe vida após a morte? A Bíblia nos diz que o homem que é nascido da mulher é de poucos dias, cheio de problemas. O ser humano é como uma flor que se abre e logo murcha. Como uma sombra, ela passa e desaparece. Mas será que alguém tornará a viver depois de ter morrido? Jó capítulo 14, versos 1, versos 2 e versos 14. Como Jó, quase todos nós já fomos desafiados por esta pergunta. O que exatamente acontece conosco depois que morremos? Simplesmente cessamos de existir? É a vida uma porta giratória de saída e volta para a Terra para alcançar grandiosidade pessoal? Todos vão para o mesmo lugar ou vamos para lugares diferentes? Existe mesmo céu e inferno? Ou são esses apenas um estado de consciência? A Bíblia nos diz que não apenas a vida após a morte, mas vida eterna tão gloriosa. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para os que amam. 1 Coríntios, capítulo 2, versos 9. A Bíblia nos ensina muitas coisas sobre essa dura realidade
e nos diz com clareza que a vida não termina depois da morte. O corpo morre, esse corpo aqui, mas a alma que está dentro desse corpo permanece. E Mateus capítulo 10, 28 nos diz: não tenham medo daqueles que matam o corpo, mas não pode matar a alma. Porém, tenha medo de Deus, que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. A Bíblia não dá uma resposta definitiva a esta questão. Quando a pessoa morre, ela consegue nos ver? Algumas passagens parecem dar a indicação, mas não existe um ensinamento claro sobre isso. Hebreus capítulo 12, verso 1. Visto que temos uma multidão de testemunha ao nosso redor, afastemo-nos de nós qualquer coisa que nos torne vagaroso e nos atrase, e especialmente aqueles pecados que se enroscam tão fortemente em nossos pés e nos derrubam, e corramos com perseverança a corrida que Deus propôs para nós. Esse texto nos relata sobre uma nuvem de testemunhas que olha para quem ainda está correndo a corrida, mas o contexto não permite afirmar com certeza que são os que já morreram e estão na presença de Deus. Na história de Lázaro e o rico, contada por Jesus em Lucas capítulo 16, verso 28, pois tenho 5 irmãos para avisar, a fim de não suceder virem eles também para o lugar de tormento. O rico parece ter alguma noção do que está acontecendo com os vivos seus familiares. Uma coisa nós sabemos: os que estão na presença de Deus não experimentam dor ou sofrimento. Por isso, se nós conseguimos ver, vem através de olhos aperfeiçoados, que confiam na perfeita vontade e vitória final de Deus. Jesus disse para os seus discípulos que existe 2 caminhos: o caminho que conduz para a vida e o caminho que conduz para a perdição. Mateus capítulo 7, versos 13 e versos 14 nos diz: entrem pela porta estreita, porque a porta larga é o caminho fácil e leva para o inferno. E há muitas pessoas que andam por esse caminho. A porta estreita é o caminho difícil e levam para a vida. E poucas pessoas encontram esse caminho. Jesus também disse que Ele é esse único caminho que nos leva para Deus. João capítulo 14, verso 6. Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. A palavra de Deus nos diz que o que devemos fazer para andar nesse caminho. Crer em Jesus e confessar que Ele é o Senhor. A pessoa que crê no Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, após a morte, após morrer, estará com Ele. Quando Jesus falou desse lugar para o ladrão na cruz, Ele chamou esse lugar de paraíso. Na parábola do rico e Lázaro, Jesus chama esse lugar de junto de Abraão, ou seio de Abraão, que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico e foi sepultado. No entanto, genericamente, esse lugar é descrito como céu. O propósito da palavra de Deus não é definir o nome desse lugar, mas enfatizar que quem morre em Cristo estará com o Senhor. A ênfase não é onde, mas com quem estaremos depois da morte. Por outro lado, a pessoa que morre sem crer em Jesus Cristo será separada definitivamente do Senhor. Quem morre nessa condição vai para um lugar descrito como Hades, ou conforme algumas tradições bíblicas, inferno. Lucas capítulo 16, versos 23. No inferno, estando em tormento, levantou os olhos
e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Nesse lugar, as pessoas estão separadas de Deus, seja como o Senhor ou separadas de Deus no inferno, Hades. As pessoas que morreram estão aguardando o dia do juízo final de Deus. No texto de Apocalipse, capítulo 6, versos 10, e eles gritavam em alta voz, dizendo: até quando, ó Senhor, santo e verdadeiro, não julgarás e vingarás o nosso sangue sobre aqueles que habitam na terra? As pessoas que morreram, devido à sua fé, clamavam diante de Deus e perguntam: até quando Deus esperará para vingá-los? Essas pessoas tinham consciência de que havia morrido e tinham pleno conhecimento sobre o que causou a morte delas. Elas sabiam que foram assassinadas devido à sua fé em Jesus. Isso nos leva a crer que as pessoas que morrem têm lembranças nítidas das suas vidas neste mundo e das pessoas com quem se relacionaram. Quem morre lembra-se da família. A Bíblia não fala sobre isso com clareza, mas deixa algumas dicas. Na parábola do rico e Lázaro, Jesus disse que o homem rico que morreu e que estava no Hades, ou seja, no inferno, pede para Abraão mandar Lázaro de volta para divertir seus familiares para não ir para o inferno. A ideia dele era que seus irmãos não fossem para aquele lugar de tormento. Isto mostra que esse homem, mesmo depois da morte, lembrava-se dos seus familiares e estava preocupado com o destino eterno deles. Quando nós chegarmos lá no céu, nós vamos encontrar nossos entes queridos, sim. Muitas pessoas dizem que a primeira coisa que querem fazer quando chegarem ao céu é ver todos os seus amigos e entes queridos que já faleceram antes delas. Na eternidade haverá tempo de sobra para ver, conhecer e estar na companhia de nossos amigos e familiares. No entanto, esse não será o nosso foco principal, porque estaremos muito mais ocupados em adorar a Deus, desfrutar das suas maravilhas do céu. Nossas reuniões com entes queridos provavelmente consistirão de recontar a graça e a glória de Deus em nossas vidas, o seu maravilhoso amor e os seus milagres. Alegraremos ainda mais, porque poderemos louvar e adorar o Senhor na companhia de outros crentes, especialmente aqueles que amamos a terra. O que a Bíblia diz a respeito de podermos ou não reconhecer outras pessoas depois de morrerem, depois de morrermos? O rei Saul, ele reconheceu Samuel. Quando a bruxa de Endor convocou Samuel do reino dos mortos, ele reconheceu. Quando a pequena criança de Davi morreu, ele declarou: eu irei para ela, porém ela não voltará para mim. Davi supôs que seria capaz de reconhecer o seu filho no céu, apesar de ele ter morrido como bebê. No livro do evangelista Lucas, capítulo 16, verso 19, Abraão, Lázaro e o homem rico eram todos reconhecíveis após a morte. Na transfiguração, Moisés e Elias foram reconhecidos. Com esses exemplos, a Bíblia parece indicar que poderemos ser reconhecidos depois da morte. A Bíblia declara que quando chegarmos ao céu, seremos semelhantes a Ele. Porque assim como o veremos. Assim como os nossos corpos terrenos eram do primeiro homem, Adão, assim também nossos corpos ressuscitados serão como o de Cristo,
E, assim como trouxemos a imagem do terreno, traremos também a imagem do celestial. Porque é necessário que isto, que é corruptível, se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Muitas pessoas reconheceram Jesus depois da ressurreição. Se Jesus era reconhecível em seu corpo glorificado, também seremos reconhecíveis em nosso corpo glorificado. Ser capaz de ver os nossos entes queridos é um aspecto glorioso do céu. Mas o céu é muito mais sobre Deus e muito menos sobre nós. Que prazer será estarmos reunidos com os nossos entes queridos e adorar a Deus com eles por toda a eternidade e eternidade. Será que eu vou reencarnar em outro corpo? A Bíblia diz que só vivemos uma vez. Portanto, a reencarnação não existe. A reencarnação é incompatível com o ensino da Bíblia. No livro de Hebreus, capítulo 9, verso 27, está escrito que cada pessoa tem de morrer uma vez só e depois ser julgada por Deus. Reencarnação não é o mesmo que ressurreição. A ideia da reencarnação é que quando uma pessoa morre, o seu espírito volta de novo à Terra para habitar um outro corpo, como outra pessoa, mais ligada às vidas anteriores. Esse processo repete-se indefinidamente até que o espírito é aperfeiçoado. Algumas religiões, como o hinduísmo, o budismo e o espiritismo, acreditam na reencarnação. Ressurreição é bem diferente. A Bíblia tem casos de pessoas que estavam mortas, mas voltaram à vida no mesmo corpo. 1 Reis, capítulo 17, verso 22. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma da criança voltou a entrar nela, e ela reviveu. João, capítulo 11, verso 44. E saiu o que estivera morto, ligado as mãos e os pés com faixas, e a sua face envolta num lenço. Disse-lhe Jesus: desatai-o, e deixará-o ir. Foram ressuscitados, não reencarnados, mas normalmente quando fala de ressurreição, quer dizer o dia em que todos que morreram vão acordar para serem julgados. Apocalipse capítulo 20, verso 12. E eu vi os mortos, pequenos e grandes, em pé, diante de Deus, e os livros foram abertos, e o outro livro foi aberto, que é o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, de acordo com as suas obras. A Bíblia diz que João Batista foi a reencarnação de Elias, como vemos em Mateus capítulo 11. Jesus disse, 11 versos 14, Jesus disse: se vocês estão dispostos a aceitar o que eu quero dizer, ele é Elias, aquele que o profeta dissera que viria. Jesus disse que João Batista era o Elias que havia de vir. Em primeiro lugar, João e Elias não tiveram o mesmo ser. Eles tiveram a mesma função. Jesus não estava ensinando que João Batista fosse literalmente Elias, mas apenas que ele veio no espírito e virtude de Elias. Lucas capítulo 1, verso 17. Com o fim de dar continuidade ao ministério profético de Elias. E o próprio João Batista negou a pés juntos, que não era Elias, como vemos em João capítulo 1, verso 21. E eles tornaram a perguntar: então, quem é você? Você é Elias? Não, eu não sou. Respondeu João. Você é o profeta que estamos esperando? Não, respondeu. Os judeus acreditavam que Elias ia voltar, porque ele não morreu, ele ascendeu ao céu. Também a transfiguração não foi uma reencarnação de Moisés e Elias. Eles apareceram na sua forma santificada, como sinal da ressurreição que ainda há de vir. Lucas capítulo 9, versos 29 ao 31.
Enquanto Jesus orava, o seu rosto mudou de aparência e a sua roupa ficou muito branca e brilhante. De repente, dois homens apareceram ali e começaram a falar com ele. Eram Moisés e Elias, que estavam cercados por um brilho celestial. Eles falavam com Jesus a respeito da morte e, de acordo com a vontade de Deus, ele ia sofrer em Jerusalém. E quando Jesus fala em nascer de novo a Nicodemos, deixa bem claro que é um nascimento espiritual. Não voltar a nascer fisicamente. João capítulo 3, versos 4 ao 6. Nicodemos perguntou: como é que um homem velho como eu pode nascer de novo? Será que ele pode voltar para a barriga da sua mãe e nascer outra vez? Jesus disse: eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Quem nasce de pais humanos é um ser de natureza humana. Quem nasce do Espírito é um ser de natureza espiritual. A Bíblia não deixa lugar para dúvidas. Cada pessoa tem de morrer uma vez só e depois ser julgada por Deus. Hebreus capítulo 9, versos 27. Além disso, a ideia por trás da reencarnação é que nós podemos nos salvar pelos nossos próprios esforços ao longo de várias vidas. Mas a Bíblia diz que não há nada que podemos fazer para apagar nossos pecados. Mesmo tentando viver da melhor maneira, a salvação é nos dada por Deus de graça e vem pela fé. Romanos 3, 21 ao 24. Deus aceita as pessoas por meio da fé que elas têm em Jesus Cristo. É assim que Ele trata todos os que creem, pois não existe nenhuma diferença entre as pessoas. Todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus, mas pela sua graça e sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus e os salva. A alma da pessoa fica na terra após a morte. É uma pergunta. A Bíblia diz que o corpo material volta ao pó, mas a alma da pessoa volta para Deus. Ao contrário do que muitos acreditam, as almas dos mortos não ficam perambulando pela terra. A alma aguarda pelo juízo final, no final dos tempos. O ser humano foi feito do pó da terra. A palavra de Deus nos diz que o corpo volta para a terra e a alma volta para Deus. Parece ser algo instantâneo. Isso significa também que provavelmente ninguém consegue assistir o próprio velório. A alma da pessoa que morre continua existindo, sim, em uma nova realidade. Um dos ladrões crucificado ao lado de Jesus recebeu a confirmação do Senhor que estaria com ele no paraíso depois da sua morte. O apóstolo Paulo também tinha a expectativa de estar com o Senhor logo após a sua morte. Filipenses capítulo 1, versos 23. Ele disse: estou cercado pelos dois lados, pois quero muito deixar esta vida e estar com Cristo, o que é bem melhor. As pessoas que morrem estão aguardando o dia do juízo final. O livro de Apocalipse nos apresenta a realidade dos cristãos martirizados devido ao testemunho que deram sobre Jesus. Eles estavam aguardando o dia do juízo final. A pergunta é: por que morremos? A Bíblia diz que a morte é consequência do pecado, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos capítulo 6, verso 23. Quando o ser humano pecou, a morte passou a fazer parte da vida. No jardim do Éden, Deus advertiu Adão e Eva que se eles comessem o fruto da árvore
do conhecimento do bem e do mal, eles morreriam. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, você não deve comer. Por quê? No dia em que dela comer, você certamente morrerá. Gênesis capítulo 2, versos 17. Depois que comeram o fruto proibido, Adão e Eva não morreram. Sim, eles não morreram fisicamente, de forma instantânea. No entanto, eles foram expulsos do jardim do Éden, separados espiritualmente da presença de Deus. Com o passar do tempo, a separação de Deus trouxe como consequência a morte física, separação do corpo e da alma. Quando alguém morre, a sua alma é separada do seu corpo. A palavra de Deus nos diz que a morte deixará de existir no futuro. A morte e o Hades serão lançados no lago de fogo. A morte será banida da existência humana. Na nova vida que os crentes terão em Cristo, não haverá mais tristeza, nem luto, nem dor. Para vivermos esta nova vida, precisamos crer em Jesus Cristo como nosso único Senhor e Salvador. Entregue hoje mesmo sua vida a Cristo. Ele venceu a morte. Ele tem poder para te salvar. Por isso ele afirma: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? João capítulo 11, versos 25 e 26. Deixe as suas opiniões nos comentários. E que Deus abençoe vocês, suas famílias. E até o próximo vídeo. E fiquem na santa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.